começamos com a senhora Lívia. Com a palavra. Muito obrigada. A Gisele vai compartilhar a apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas e muito obrigada pelo convite a participar deste evento. Eu trabalho no BID, no Grupo de Infraestrutura Social, que é uma equipe de arquitetos e engenheiros do setor de infraestrutura que apoia outras divisões que não são relacionadas com a infraestrutura do banco, como é o setor de educação, especialmente na preparação e execução de projetos que incluem o design e a construção de edifícios, escolas, pré-escolares e até mesmo universidades. Além da boa execução dos projetos, o grupo está muito focalizado na melhora da qualidade da infraestrutura, na inovação e na sustentabilidade, e a resiliência também das instalações que o banco financia. Então, bom, nesta sessão vamos apresentar juntas, eu e minha colega Gisele. Eu peço desculpa por o meu portunhol, mas vou tentar falar o melhor que eu posso. Então, a próxima. Bom, na América Latina e no Caribe, os sistemas educacionais enfrentam grandes desafios estruturais. Somente para marcar um pouco uns exemplos, os 50% dos alunos não alcançam as habilidades básicas em leitura, matemática e ciência. E também os 71% dos alunos não alcançariam as habilidades básicas no teste internacional da PISA. E também temos como mais de 1 milhão de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, temos geralmente um problema estrutural na educação da América Latina muito forte. A próxima, por favor. No entanto, também a América Latina e Caribe enfrentam grandes desafios em sua infraestrutura escolar. Somente para fazer algumas referências de números, o 41% dos alunos frequentam escolas com difícil acesso a água e saneamento. E 1 sobre 3 alunos frequentam escolas cuja sala de aula não tem equipamento adequados. E 70% das aulas não possuem nível de conforto térmico adequado. Então, a situação está muito crítica na América Latina e Caribe inteiro. A próxima, por favor. E as evidências mostram que a infraestrutura escolar de qualidade é um importante insumo para a aprendizagem na escola. Isso é um dos fatores em nível escolar que determinam o aprendizado dos alunos, explicando até 16% da variação no aprendizado dos alunos. Então, isso demonstra a grande importância que tem a infraestrutura no aprendizagem. Também está positivamente relacionada com a melhora na frequência dos alunos. Então, infraestrutura melhor tem taxa de frequência até 60% mais alta. Também contribui a taxas mais altas de graduação e maior participação em atividades extracurriculares. E tem também uma relação importante com a ausência e a intenção dos professores de permanecer ou deixar a sua profissão ou trocar de escola. Ainda mais significativa do que o nível salarial. Então, isso nos demonstra que tão importante é essa infraestrutura também para a aprendizagem. E que característica tem que ter uma infraestrutura de qualidade? Tem muitos fatores que definem o que é hoje uma infraestrutura da qualidade. O primeiro é que tem que apoiar a pedagogia do século XXI. Isso significa ter espaços de aprendizagem que são adequados à idade, flexíveis, que permitem a criação de um ambiente que é centrado no aluno, mesmo fora da sala de aula. Adicionalmente, as escolas devem de oferecer atividades recreativas e de educação física e de distintas características. Também muito importante ter condições de conforto para o aprendizado. Elementos como a iluminação, a qualidade do ar, a temperatura, a acústica, o vínculo com a natureza também afetam a concentração e a capacidade do aprendizado dos alunos. Ao contrário, características desconfortáveis como as altas temperaturas, o ruído, podem causar falta de aprendizado, mas também podem faltar de disputa, hostilidade. Também é preciso ter serviços básicos adequados.
As escolas têm que ter serviços básicos como eletricidade, água potável, saneamento, telefone e internet. Também tem que ser acessível. Acessível tanto no sentido da distância do aluno até a escola, como acessível para todo mundo. Tem que ter acessibilidade universal para todas as pessoas. Também tem que ser projetada, construída e operada tendo em mente a sustentabilidade climática. Estamos vendo cada vez mais todos os problemas e os desafios climáticos, e as escolas também têm que responder a essas mudanças climáticas. E isso mesmo tem que ser resilientes aos desastres naturais, para garantizar, para empezar, a continuidade do serviço e também ser segura para seus estudantes. E também tem que ser culturalmente relevante para a comunidade onde a escola se inserta e integrada na comunidade, de maneira que a comunidade sinta que a escola é um espaço deles. O Banco Interamericano de Desenvolvimento apoia todos os países da América Latina e no Caribe na promoção do ensino e aprendizado eficaz para todas as crianças e jovens da região. No BID, queremos avançar em direção a uma educação que seja centrada no aluno por meio de uma aprendizagem personalizada, relevante e atraente, com professores que promovam a aprendizagem por meio de práticas pedagógicas inovadoras, uso de tecnologias digitais que podem acelerar e ampliar a aprendizagem, e onde o uso de diferentes tempos, espaços e formato de ensino multiplica a interação entre os alunos e os professores. Chamamos esta educação de qualidade, que é uma educação mais inclusiva, flexível, que responde às necessidades do século XXI, a chamamos de educação 4.0. Essa educação não busca substituir a educação presencial pela educação à distância, mas apenas utilizar esse recurso para aprimorar o aprendizado. Para responder à educação 4.0, é necessário investir em uma infraestrutura que, além de proporcionar o espaço adequado para aprendizado, gere também benefícios, além do horário escolar, onde a comunidade pode utilizar os finais de semana, por exemplo, como local de aprendizado, treinamento ou encontro. Então, como vamos a construir uma educação 4.0? A próxima, por favor. Por meio dos sistemas educacionais que se concentrem no aprendizado relevante nos alunos, com caminhos educacionais personalizados e flexíveis, ambientes motivadores e seguros, e que ofereçam uma oportunidade real para todos os alunos, promovendo uma transformação digital da educação que maximize o uso da tecnologia na educação para gerar qualidade e equidade no processo de aprendizado. E a infraestrutura joga um papel muito importante aqui. A infraestrutura é um dos principais elementos para alcançar esta educação 4.0. É necessário investir em infraestrutura que não apenas ofereça um espaço adequado para o aprendizado, sino que também ofereça genere benefícios para toda a comunidade. Agora passo a palavra a Gisele, que vai continuar com a segunda parte da apresentação. Obrigada. Obrigada, Lívia. Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui, fazendo parte desse movimento em prol da inovação e da educação, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque é assim que evoluímos, é assim que a educação se transforma. Então, a gente sempre está pensando, né, qual é o futuro da educação e em que momento podemos sempre avançar. E os nossos questionamentos, então, são várias reflexões que nós fazemos aqui, e a primeira é, em que lugar, em que tempo estamos, em que fazemos a educação. E, na verdade, estamos em todos os lugares, além da escola. E é uma aprendizagem aí combinada, em salas de aula invertidas, em BOD, ou seja, traga seus próprios dispositivos. As crianças hoje, crianças e adultos, estão aprendendo em vários dispositivos. Os momentos, as tecnologias e as ferramentas, as metodologias estão cada vez mais baseadas em projetos, experiências em campo, interpretação de dados, mentorias, como é que acontece com relação aos professores, mas eu estou falando ainda em metodologia, e a Lívia veio trazendo
a questão da infraestrutura, mas eu vou chegar lá. Como é que vai ser essa combinação dos dois? A questão das tarefas cada vez mais flexíveis, cada vez mais colaborativas. Aí eu vou chegando na questão dos espaços. Como que esses espaços devem traduzir toda essa realidade que cada vez está mais dinâmica, porque para que essas metodologias pedagógicas aconteçam, como que devem ser esses espaços em prol dessas tecnologias? Essa realidade virtual, aumentada, aí a gente se pergunta, como é que vai ser o futuro? Mas será que é esse futuro ou é essa educação que está mudando agora? E aí, para implementar, então, uma educação 4.0, que é essa visão do banco, do BID e de muitas instituições também, que é para essa educação aconteça com qualidade, cada vez mais inclusiva, cada vez mais flexível e que responda, então, a essas necessidades do século XXI, necessitamos, sim, de uma infraestrutura de qualidade para todos. E aí que nós trouxemos essa reflexão de uma educação 4.0 para essa indústria da construção 4.0. E aí existe um rol, um mundo de tecnologias que podem ou não ser integradas. Quanto mais integradas acontecem essas tecnologias, os resultados acontecem de maneiras mais eficientes. Então, o que nós temos hoje na construção civil e na arquitetura 4.0? Então, sim, nós temos a automação, a realidade aumentada cada vez mais presente, a questão das simulações energéticas, né, para melhorar essa eficiência do conforto que a Lívia comentou, do conforto integrado, de ter uma iluminação melhor, a eficiência energética, eficiência com relação à economia de água, enfim, e outras tecnologias, eficiência em processos, o Big Data, como é que fica tudo isso, todos esses dados, como eles são armazenados, a manufatura aditiva, a questão da impressão 3D de todos esses processos, a computação em nuvem e a segurança da informação, que precisamos pensar sobre isso, internet das coisas, e aí a gente tem uma probabilidade de impacto no futuro dessas novas tecnologias da construção. Então, vejam que a gente está afunilando para trazer para vocês aí algumas aplicações práticas em projetos e construções relacionadas especificamente aí a alguns itens, que são os impactos das construções convencionais e não convencionais aplicadas em escolas especificamente. Então, nós temos aí, chegando mais para o final desse quadro, mais para o quadro direito, que são os pré-fabricados, os componentes pré-fabricados que integram todas essas tecnologias do 4.0 que nós trouxemos aqui para vocês, a integração com o BIM, que é o Building Information Modeling, a questão do real time, que é acompanhar em tempo real o que acontece, essas simulações, o IoT e todos esses avanços dos materiais. Então, repensar os espaços da educação para que usem, então, e se apropriem de todas essas metodologias e desse ensino 4.0, trazendo, ao mesmo tempo, essa qualidade espacial arquitetônica, essa sustentabilidade, seja ambiental, econômica, porque a gente tem que pensar sim nessa questão de custos, nessa economia, nessa questão da qualidade espacial, na cultura, na pertinência cultural, na acessibilidade, nos sistemas construtivos e, claro, cada vez mais inovar significativamente, porque a gente tem que pensar nessa inovação como ponto positivo. E aí, trouxemos, então, essa exploração de sistemas construtivos não tradicionais, que, então, abarcam todo esse conjunto de sistemas inovadores 4.0. E aí tem alguns exemplos, claro, tem o uso da robótica para impressão 3D, tem o sistema de CLT, que é o Cross Laminated Timber, tem os sistemas off-site, em que são construções
são elementos construídos fora do canteiro, que têm as suas vantagens, que a gente vai trazer aqui alguns exemplos para vocês, que são temporários, alguns são elementos mais fixos, enfim, que utilizam e trazem aí rapidez e algumas vantagens. E quais são, então, essas vantagens? A primeira delas, então, é essa eficiência construtiva. Acreditamos que uma das maiores vantagens, então, é essa questão do tempo. E quando a gente fala em educação 4.0, uma das vantagens é reduzir o tempo de salas de aula, por exemplo. Eu tenho uma redução, uma vantagem de ter uma ampliação ou várias ampliações e ter crianças e professores e o corpo escolar ganhando esses passos de educação. Temos a eficiência construtiva com relação ao desperdício de materiais, uma eficiência sustentável, a questão da produtividade, a questão de qualidade e padronização. E aí, uma troca, por exemplo, de uma central de iluminação, uma central de elétrica, enfim, essa padronização vai facilitar uma manutenção posterior, a questão da sustentabilidade em desmontar elementos, a questão da resiliência, de construir rápido ou de ser mais resiliente num determinado momento, a flexibilidade, desmontar e desmontar salas de aula, a adaptabilidade de ser uma sala de aula de múltiplo uso, uma sala de aula ou múltiplo uso, ou mudar de uso de acordo com a necessidade. A questão de custos pode ser mais alto, pode ser mais baixo, dependendo da sua necessidade, dos materiais, dos sistemas. A questão da inovação tecnológica, sim, é uma necessidade em função daquilo que nós vimos com relação às metodologias pedagógicas. E sim, vários métodos de construção modular e integrados com outros sistemas. E aqui só um exemplo para mostrar para vocês como é possível melhorar, que esse é um estudo feito pela McKinsey, que é possível sim melhorar a produtividade na construção. Eles fizeram um estudo que é possível melhorar aí até 50%, considerando vários itens relacionados aos aspectos colaborativos na construção, envolvendo todos aqueles itens do 4.0, ao projeto, à execução, à tecnologia, enfim. Então, é possível melhorar a produtividade envolvendo todos aqueles elementos. Então, vou voltar agora para minha colega, Lívia. Obrigada, Gisele. Bom, então, já entrando nas categorias dos sistemas construtivos, então, os sistemas construtivos se dividem em convencionais e não convencionais. A gente se vai focar nessa apresentação, mas nos modelos construtivos que não são convencionais, que podem ser prefabricados ou modulares transportáveis e que também têm características diferentes, que podem ser pesados ou leves, permanentes ou efímeras. E vamos apresentar alguns exemplos de escolas construídas na América Latina e Caribe e também no estrangeiro, que utilizaram distintos sistemas construtivos. Então, a primeira escola que vamos apresentar é uma escola que foi financiada pelo BIGI, é uma escola construída no Belize, na cidade de Belize, é uma escola STEAM, bastante inovadora também no sentido do programa educativo. Então, essa escola foi terminada faz uns meses e tem um sistema construtivo pré-fabricado em termos de vigas, pilares e lajes. A escola foi construída sob um contrato de design build, que permitiu que a empresa começasse a prefabricar e instalar os elementos, enquanto o projeto detalhado ainda não estava concluído. Isso acelerou muito a execução, especialmente no princípio. Além disso, também a escola é muito inovadora pelo país, especialmente porque tem, na próxima, por favor, tem interiores flexíveis que podem ajustar-se a diferentes settings da aula, tem altos graus de conforto enquanto a iluminação,
a temperatura e acústica, e também é um edifício que tem uma certificação de edifício verde e inclui também muitos aspectos de resiliência, especialmente huracanes e inundações, que são um problema muito forte pelo Belize. A próxima escola que vou lhe mostrar é uma escola localizada na Espanha. A estrutura dessa escola e jardim de infância foi totalmente revestida com painéis prefabricados que consistem em 2 camadas de pinho no interior e no exterior com um isolamento entre elas. A estrutura, como pode ver na próxima slide, a estrutura é de concreto protendido, também prefabricado, e pode passar a próxima. E os módulos da fachada, você pode ver que se insertam como um puzzle dentro da fachada. Essa escola é totalmente desmontável e você pode trasladar a outro sítio, basicamente. Passando à próxima, a vantagem desses sistemas prefabricados pesados são que tem só uma solução de longo prazo. Isso tem uma vida útil de mais de 25 anos. Tem muito bom controle da temperatura interna e da qualidade do ar, garantiza melhor flexibilidade do design e uma execução mais rápida que a tradicional. Agora bem, enquanto às desvantagens, esses sistemas podem ter uns custos um pouco mais altos e por causa do transporte pode ser que não seja tão fácil transportar para áreas remotas. O próximo exemplo é uma escola também financiada pelo BID no Uruguai. Esta é um pouco diferente porque foi construída utilizando contenedores marítimos reciclados. O design do centro basicamente respondia a 3 premissas. Na próxima, por favor. Uma construção rápida e eficaz. A construção demorou 137 dias para construir o edifício, mientras tinha uma estimativa de 630 dias para uma obra tradicional do mesmo tamanho. Também tinha como objetivo a sustentabilidade, seja que o acondicionamento dos contenedores marítimos para construir o centro é uma grande obra de reciclagem, basicamente. E também tenha um baixo custo de manutenção. E as vantagens desse modelo construtivo é que é uma execução muito rápida no trabalho, é muito insensível a terremotos, resiste também a ventos fortes, pode ser realocado e também se pode ter distintos níveis de acabado e da qualidade, dependendo do design. É uma solução semi-permanente, relativamente cara, essas são as desvantagens, e tem alguns desafios em termos de ventilação, iluminação e, digamos, em geral, do conforto térmico. E o próximo exemplo é um exemplo também muito interessante do Peru, se chama o Plan Selva. O Plan Selva foi uma iniciativa do Ministério da Educação para reduzir uma lacuna de infraestrutura em las zonas da selva peruana, onde, por meio de um sistema replicável, dimensionável, flexível e de alta qualidade, que leva serviços educacionais nas áreas mais remotas do país. A próxima, por favor. O interessante é que as escolas são unidades totalmente modulares, com uma estrutura de aço e cerca de madeira, que proporcionam sombra e ventilação cruzada. É um edifício totalmente bioclimático. E as unidades podem ser adaptadas aos diferentes usos que a escola também precisa, como sala de aula, refeitório, dormitório, biblioteca, escritórios, etc. Na próxima, por favor. E o interessante das unidades modulares é que o plano permite distintos projetos, dependendo do tamanho da escola, da população e do terreno. Então, pode ser um módulo bem pequenito, mas também pode ser ampliado para ser montado para criar escolas completas muito mais grandes. A próxima, por favor. Outra mais. Quais são as vantagens desse atrás, por favor? Desse plano, desse sistema do Plan Selva. Esse é modular, então se pode adaptar às necessidades específicas. É uma construção que é permanente, ou seja, que pode durar de 15 a 25 anos ou mais, mas também se poderia desmontar e reubicar em outros sítios se for necessário. É uma montagem muito rápida. Não requer de especialidades técnicas muito altas para a construção, então pode
utilizar mano de obra local, etc. Y también utiliza materiales locales y sustentables. Así que achamos un ejemplo muy interesante en términos de eso. La próxima, por favor. Y otro ejemplo de sistemas modulares son los flatpack. Este es un sistema constructivo que puede ser usado en escuelas, en los Estados Unidos en particular. Es ampliamente utilizado con carácter temporario para expandir a capacidad de una escuela. Cuando, por ejemplo, la escuela ya tenga agotado el cupo, entonces temporariamente precisa expandir su capacidad. Se puede también utilizar no largo prazo, tratando de mejorar un poco más a calidad, como pueden ver na próxima slide. Y a ventaja desse sistema es que existen muchos fornecedores no mercado, es una implementación muy rápida, de bajo costo, que se puede utilizar también en áreas aisladas. As desvantagens são que é uma solução leve, semi-permanente, não resiste muito bem aos ventos e também necessita de maquinárias pesadas pelo transporte. Finalmente, também gera bastante resistência pelas próprias comunidades, por parecer digamos que algo muito efêmero, que não vai ter longa duração. Então, isso é também dos desafios. Faz alguns anos, o BID realizou um concurso para escolas inovadoras da região, da América Latina e Caribe, e publicou esse catálogo. Isso não tinha um foco específico na inovação em quanto a materiais construtivos e sistemas construtivos, mas pode ser de seu interesse para ver um pouco, dar uma olhada a uma coleção de escolas, tanto públicas como privadas, da América Latina e Caribe, que tem como muito alta qualidade da construção e que podem servir como para inspirar no seu trabalho de design de escolas inovadoras. E agora vou passar de volta a palavra a Gisele. Obrigada, Lívia. Então, para fechar, eu gostaria então só de colocar aqui alguns mitos, porque quando falamos em construções não convencionais, às vezes as pessoas pensam assim, ela é menos resistente, então não necessariamente. Então tem vãos de 18 metros que podemos trabalhar com estruturas não convencionais de madeira, que são off-site. Tem também mitos que é a baixa qualidade percebida, não necessariamente. Tem construções que são fantásticas, então é uma questão de pertinência cultural, questão de limitações estéticas. Tem construções que também, como essa que vocês estão vendo nessa imagem, ou outras escolas que a Lívia mostrou para nós. A questão de manutenção, tem muita manutenção a se fazer, sempre tem manutenção. Escola é um exemplo, assim como outras construções também, mas é nosso métier aí com relação à escola. Manutenção sempre é necessária, desde que ela seja preventiva, então é importante se atentar a isso. Mitos são mais caros, que com base em quê? Com base aqui no Brasil, estamos falando em SINAP, então tem que fazer uma pesquisa, e são mais caros com relação a quanto tempo se ganha, né? Então essa escola que foi construída, uma sala de aula em 1 mês, 2 meses, 6 meses, então tem que fazer um estudo de viabilidade para ver se esse mais caro realmente é mais caro, e com relação a essa manutenção, inclusive, porque às vezes a manutenção ela não se requer tanto, e observar o tempo de inatividade, quanto tempo que uma escola vai ficar fechada, ou que ela não vai ter uma atividade, se esse tempo de execução vai levar para uma escola ser construída para 2.000 alunos, vai levar 2, 3 anos. Ou uma ocupação, ela é mais rápida, com uma escola que tem uma construção não convencional mais rápida. E o ciclo orçamentário também ele é mais curto. Mas aí a gente tem algumas particularidades também a considerar. As normativas locais, vou dar um exemplo. Qual que é o pé direito mínimo? Esse pé
é direito mínimo para uma sala de aula ou para um refeitório. Ele atende às normativas locais de vigilância sanitária, de normas de corpo de bombeiro. É sempre preciso observar essas condicionantes. Só estou dando um exemplo, mas existem as questões de materiais, de conforto acústico também, de uma sala para outra e por aí vai. Condições climáticas e ambientais, qual que é o consumo de energia, análise de ciclo de vida, resíduos, viabilidade de mercado, é viável essa tecnologia ou esses materiais para ser aplicado naquele local, ou o transporte vai sair mais caro? Só estou dando um exemplo também. A logística, que é o próximo item, quanto tempo vai ter, ou qual que é a distância de um ponto a outro, a montagem, quais são as etapas de ciclo de construção. Outra questão muito importante também, que eu já vivenciei isso numa experiência, para fazer o transporte de uma determinada tecnologia, a infraestrutura de transporte tem que passar numa ponte e não tem o transporte, não sobrecarrega essa ponte, não dá para fazer a distância, não dá para fazer a logística. Enfim, são tantas questões que têm que ser consideradas, que são aí essas particularidades. As condicionantes do terreno, dá para transportar ou tem uma declividade muito alta? O tempo de produção, a empresa tem estoque, tem essa capacidade produtiva? E aí são diversos desafios que nós não temos mais tempo, mas são diversos desafios aí, então, a serem considerados, que estão aí descritos, né, para quem quiser ter uma relação, né, dificuldades de planejamento, mas fazem parte do processo, custos de transporte, escassez de fabricantes dessas peças, códigos de construção, mas o que vem aí é importante nós discutirmos justamente para saber o que vem aí, quais são esses requisitos, volume, tempo, custo, qualidade, é o futuro, faz parte do processo. Se a gente quer unir a educação 4.0 com essa indústria da construção civil 4.0, a gente tem que discutir, tem que conversar para que isso se evolua e participe em maior escala, para que venham novas tecnologias, novos materiais, novos processos, e entendendo que a escola ela não está limitada somente ao espaço escolar. Hoje a educação ela está além muros. Ela está na natureza, está na cidade, nos museus, nos parques, nos teatros, nas bibliotecas, enfim, ela está em todo lugar, porque o aprendizado ele acontece em todo lugar. Então é uma rede de quantórios, parques tecnológicos. Então a escola está em todo lugar e as crianças não precisam brincar de fazer ciência, elas fazem ciência de fato. Então agradecemos a presença de todos vocês, estamos à disposição, está aqui o nosso e-mail e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nosso muito obrigado, a Lívia e também a Gisele. Elas permanecem conosco aqui no telão? Permanece, né? Bom, nós abriremos então para 2 perguntas. Se alguém aqui desejar, é só levantar a mão, que a nossa assistente vai estar levando. Alguém? Não? Tem? Por favor, levante a mão ali, né? Nós temos uma pergunta aqui. Eu pedi a Lívia e a Gisele. Estão ouvindo bem aí? Sim. Ele vai fazer a pergunta agora. Só um momento, tá, Gisele e Lívia? Espera aí que aqui, quem sabe faz ao vivo. Aqui. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Lívia. Meu nome é Luiz. Eu trabalho na Polibox Construção Modular. Eu fiz uma pós-graduação em ensino interdisciplinar de ciências há 25 anos atrás, onde muito do que vocês estão dizendo era o futuro.
E eu trabalho há 10 anos em construção modular, país afora, e ainda continuo ouvindo que é o futuro. Ao que vocês atribuem essa noção de que é o futuro? Já deveria ser o presente há muito tempo? Podem responder, Lívia. Eu vou deixar a Gisele. Olha, eu acredito que tem um item, Luiz, é Luiz, né? Eu acredito que, assim, muitas questões, é um conjunto de questões, e ela não vem sozinha, porque... E vem também como uma construção, porque se a gente pensar que a construção civil ela é um conjunto de fatores, né? Ela não é somente um material, ela não é somente não é somente o fornecedor, não é somente o poder público, é um conjunto de fatores. E olha, 10 anos, 15 anos, passa muito rápido, né? Então eu acredito assim que de 10 anos para cá mesmo cresceu muito a questão da tecnologia, sabe? Então assim, do BIM, embora o BIM, se a gente for falar do assunto de BIM também, já existe há muito tempo, né? E quando a gente começa a regulamentar muitas coisas, eu acredito que a regulamentação ela vem como algo que ajuda muito a potencializar, sabe? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o DATEC. Então, o DATEC ajuda muito. A gente tem esses eventos que ajudam a disseminar. Então, as normativas. Então, eu acredito que essas questões tecnológicas e que integram com outras tecnologias, assim como a inteligência artificial, como a automatização, então são duas. Primeiro a regulamentação e normativas, e a segunda a questão das outras tecnologias agregadas. Então, assim, se te ajuda assim, a responder, eu acredito que seria isso, sabe? Gisele, boa tarde. Roberto da Ecoprax. Nós já conversamos até pessoalmente. Tudo bem? Outra bem. Questão que eu queria ver a respeito da construção modular, e você entrar com ela no mercado, é a questão de custo. Porque uma ilusão que se cria de você industrializar a construção é que vai sair mais barato. Só que da mesma forma, quando você industrializa, você tem um custo operacional, você tem um custo de engenharia muito alto, a mão de obra que você tinha no canteiro, você vai trazer para o administrativo e para a indústria e com um valor mais caro, tanto de matéria-prima quanto de mão de obra. E a dificuldade hoje das contratações é o custo. Então, sempre aparecem imagens, como na apresentação ali, obras muito bonitas, mas o governo nunca está disposto a pagar esse preço. Então, como vai ser baseado os valores em cima disso? Porque são obras que têm um valor elevado, né? Tá. Aí eu acredito o seguinte, que tem que fazer um estudo de viabilidade, sabe, Roberto? Porque assim, não é só o custo da construção em si, é o custo do que você ganha com isso. Então, assim, se uma obra convencional vai levar 2 a 3 anos, essa obra com essa tecnologia não convencional vai levar 9 meses, ou vai levar 6 meses. Então, essa diferença, o que vai se ganhar com essa diferença? Então, vai ganhar, você sabe, você tem a tua lista aí já, né? Sim, é o argumento. Então, é o argumento, né? Então, você vai ganhar com produtividade, você vai ganhar com relação às escolas, então vai ganhar o quê? Vai ganhar, tem que ver, né? Se vai ser uma ampliação ou se vai ser uma escola nova. Então, vai ganhar com o tempo que a escola vai ter. Estou fazendo aqui uma relação rápida, né? Vai ganhar com quanto tempo que essas crianças. É um ganho social, né? Então, quanto tempo que essas crianças vão ficar ou vão ganhar com uma escola nova?
né? As crianças e o corpo escolar e tudo isso, né? Então, assim, são ganhos, né? Então, é possível mensurar esses ganhos, sabe? Então, eu acho que são estudos de viabilidade ambientais, estudo de viabilidade social e, claro, o econômico. Eu iria para esse tipo de estudo, sabe? E aí, claro, o ambiental também, porque se tem o ambiental, né? Porque com relação à eficiência energética, com relação a resíduo, com relação, enfim, fazer essa comparação. E o custo também, porque o que se reflete isso em custo, sabe? Consequentemente, há um custo que não é tão direto, que o custo convencional, ele também, principalmente com relação a pessoas, né? Com relação à equipe, porque uma equipe que trabalha 2 anos e uma equipe que vai ter um retrabalho muitas vezes, e uma equipe que trabalha 6 meses numa obra ou 9 meses, qual que é a relação, sabe? Então, acho que demonstrar isso talvez seja o maior desafio, né? Sim. Obrigado. Bom, agradecemos a participação da Lívia e Gisele conosco no nosso evento. Nosso muito obrigado. Com certeza enriqueceu-me muito com as informações prestadas. Uma salva de palmas, por gentileza. Obrigada.